Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez estamos aqui na casa do nosso Pai para adorarmos a Ele na beleza da sua santidade, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Quem está alegre aqui nesta noite? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas era para ser o contrário, né? Porque hoje, quando se fala em morte, é dia de tristeza. Mas por que que os crentes, por que que os servos do Senhor, hoje, no dia em que se comemora a crucificação de Cristo, o dia em que Cristo morreu, por que que nós estamos alegres? Porque nós não estamos comemorando a morte, nós já estamos olhando a sua ressurreição ao terceiro dia para a nossa salvação. É por isso que estamos alegres, porque nós não comemoramos o dia em que Ele morreu, nós comemoramos o dia em que Ele ressuscitou, vivo, e está à destra de Deus, e intercede por todos nós. Infelizmente, muitos ainda adoram um Cristo que está pregado, crucificado, que está no madeiro, e muitas pessoas ainda em sua idolatria continuam adorando a um Cristo que ainda está crucificado. Mas eu quero te dizer que o nosso Cristo, Ele não está mais crucificado. O nosso Cristo, Ele foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Esse é o Cristo no qual nós servimos. Servimos a um Cristo que ressuscitou, a um Cristo que venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor, e está à destra de Deus, intercedendo por esta igreja nesta noite. Por isso nós estamos alegres, nós estamos com os nossos corações regozijados, porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. No culto de domingo à noite, os irmãos irão apresentar uma peça aqui, representando a morte e ressurreição de Cristo, comemorando a Páscoa, a nossa libertação. Porque é isso que nós comemoramos, a Páscoa para nós é a nossa libertação. É a libertação do povo de Deus do pecado, vindo agora para a maravilhosa presença de Jesus Cristo. Somos libertos dos pecados, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Tem maior motivo para nós nos alegrarmos, a não ser esse, em saber que nós somos livres, porque vivíamos escravos do pecado, mas agora somos livres, libertos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É motivo de comemoração, é motivo de alegria. O nosso irmão Juvenil acabou de louvar a Deus aqui, e falando justamente isso, irmãos, se alegrem na presença dEle, porque Ele é maravilhoso. Se alegre na presença dEle. Nós temos que vir para aqui, para a casa do Senhor, com os nossos corações abertos, para receber a sua palavra, para receber, irmãos, e darmos a nossa adoração a Ele, porque Ele é bom e Ele é maravilhoso. As lutas, elas vêm
todos nós aqui temos luta. Eu falava há pouco instante para minha esposa, em casa, das minhas preocupações, eu falo aqui sempre, principalmente na semana em que o pastor me responsabiliza em trazer a palavra. E é uma semana preocupante, mas também uma semana proveitosa, porque é uma semana de estudo. Mas vem as lutas no meio dessa semana também, vem as dificuldades. Eu estou aqui parece que eu tive uma reação alérgica, estou todo empolado aqui. E lá em casa agora à noite não tinha nenhum antialérgico, mas eu falei: Jesus, eu vou assim mesmo, me coçando, mas eu vou pregar a tua palavra, porque me foi responsabilizado trazer essa palavra nesta noite. E nós temos que honrar, irmãos, os nossos compromissos. Se eu fiz o compromisso com o pastor, aqui estou, e creio que os irmãos estarão intercedendo por mim, e Jesus irá fazer aquilo que lhe apraz nesta noite, porque estamos aqui somente para fazer a vontade dele. Não é o nosso querer, não é a nossa vontade, é a vontade dele que tem que prevalecer aqui. Não é o que nós queremos falar, mas é o que ele quer falar com a sua igreja, é o que ele quer passar para a sua igreja. Então eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A partir do versículo primeiro iremos ler alguns versículos. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e acharam ali alguns discípulos. Perguntou-lhes aos discípulos: recebestes porventura o Espírito quando creste? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? E responderam: no batismo de João. E disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, a Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e eles falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todos uns 12 homens. Aí nos diz o versículo número 8: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os que habitavam da Ásia que ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos os lençóis, alventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-te, pois, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus,
e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, e assim os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, veio o temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Os irmãos podeis se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós iremos tentar expor a palavra do Senhor aos corações dos irmãos, acerca nesta noite da terceira viagem missionária de Paulo a Éfeso. Nós, fazendo um estudo da palavra do Senhor, vimos que Apolo estava ali em Éfeso, implantando a igreja do Senhor e fazendo discípulos ali na igreja em Éfeso. E Paulo estava em Corinto, pregando a palavra do Senhor, na época em que Apolo estava em Éfeso, instruindo, pregando a palavra, que a Bíblia nos diz que Apolo, ele pregava com grande poder e tinha grande conhecimento das Escrituras. E ele pregava nas sinagogas, ele pregava nos locais de pregações, nas casas dos irmãos, fazendo discípulo. O que é o nosso papel? Fazer discípulos de Cristo, multiplicar os discípulos de Cristo. E Paulo, ele, depois de ter passado, como a Bíblia diz, depois de ter passado por todas aquelas regiões mais altas, que ficava nas partes mais altas, nas montanhas, vamos dizer assim, nas altitudes, Paulo resolve vir até Éfeso, que era uma cidade marítima, e é por isso que a Bíblia diz aqui, que aconteceu quando Apolo estava em Corinto, ou seja, Paulo ele vem para Éfeso e envia Apolo agora a Corinto. Paulo prepara a igreja em Corinto para que Apolo dê continuidade à obra do Senhor, porque esse é o papel do líder, como nós vimos aqui naquelas palestras maravilhosas, né? Do nosso irmão que veio do Rio de Janeiro. O nome dele é um pouco difícil, né? Mas ele veio justamente falando deste papel do líder, que é fazer novos discípulos e enviar esses discípulos. E como Paulo não é como muitos, infelizmente, nos nossos dias, muitos pastores, muitos líderes, que não quer fazer discípulo, porque ele acha que ele fazendo novos líderes vai tomar o lugar dele. Mas Paulo era diferente. Paulo fazia novos discípulos para enviar aqueles discípulos para tomar conta das igrejas onde Paulo implantava as igrejas. Porque Paulo foi um dos grandes precursores de implantar igrejas. Paulo, por onde ele passava, ele implantava uma igreja. E Paulo envia Apolo a Corinto e Paulo vem a Éfeso. Só que quando Paulo chega em Éfeso, Paulo já percebe que alguma coisa está faltando ali. E nós iremos ver aqui que Paulo, ele chega ali e encontra alguns discípulos deixados por Apolo. Com certeza, esses discípulos foram formados ali por Apolo, que estava ali discipulando aquelas pessoas naquela cidade. E Paulo chega ali e encontra aqueles discípulos. Só que Paulo resolve fazer uma pergunta para aqueles discípulos.
que está aqui no capítulo número 2. Perguntou-lhes: porventura vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram na palavra que lhes foram pregado? Vocês receberam o Espírito Santo? Porque, irmãos, isso às vezes causa uma confusão, e é por isso que tem que existir o discipulado na igreja. Porque muitas pessoas chegam na igreja, começam a frequentar a igreja, até mesmo às vezes desce as águas batismais, recebe o batismo, e eu falo de vez em quando eu converso isso com Vera, que parece que tem gente que depois que se batiza, resolve sair da igreja. Eu já vi várias pessoas que, principalmente aqui, na nossa comunidade de fé, que depois que recebeu o batismo aqui, não pisou mais os pés na igreja. Porque essas pessoas, irmãos, é aquela questão da igreja, ela está crescendo em quantidade, mas às vezes não está crescendo na qualidade. Ou seja, as pessoas estão vindo para a igreja, mas elas não estão sendo ensinadas de como é que elas devem servir a Jesus, servir a Cristo. E que se não basta somente você chegar na igreja e sentar em uma dessas cadeiras com a Bíblia debaixo do braço, sem você não ter ainda uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas descem as águas, mas nunca teve experiência com o Espírito Santo. Ela está convencida de que ela agora faz parte dessa comunidade de fé, mas ela ainda não está convertida a Cristo. E às vezes por insistência do líder da igreja, às vezes por insistência do pai ou a mãe em casa, essa pessoa resolve vir e dizer que quer se batizar, mas aquela pessoa nem sequer se arrependeu dos seus pecados. Ela não foi discipulada para isso. Ela não entende ainda isso. O que é ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que é o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não tem como haver discernimento nas nossas vidas. É por isso que existem muitas pessoas dentro da igreja, que as pessoas não entendem como é que a pessoa é crente. A pessoa está se dizendo cristão, mas a vida dele não muda, a vida dele não é transformada, a vida dele não é mudada. Sabe por quê? Porque ela é convencida de que ela é crente, mas ela ainda não se converteu ainda a Cristo Jesus. Ela precisa receber o Espírito Santo de Deus. Ela precisa receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que a sua vida seja mudada, irmãos. E era isso que estava acontecendo aqui. As pessoas, elas vinham receber o ensino de Jesus, elas se convenciam de que elas já tinham Jesus, mas elas não tinham nem ainda uma experiência com o Espírito Santo. Aí Paulo, com sua inteligência, Paulo faz essa pergunta, e aí um deles responde: nós não vimos nem falar disso. Nós nem sequer ouvimos falar que existia esse batismo com o Espírito Santo. Porque o próprio João, ele quando ele batizava, ele disse: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas existe um que é maior do que eu, ele vem após mim e vão batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vocês vão ter uma experiência com ele. Eu estou convidando vocês ao arrependimento, estou batizando vocês nas águas para o arrependimento dos pecados de vocês, mas vem um aí, ele é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Vocês vão ter uma experiência maravilhosa na vida de vocês com o Espírito Santo. E os irmãos também se lembram da passagem que Jesus está sendo batizado
por João Batista, onde aqueles homens iam até o rio para ser batizado, e João batiza Jesus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele. Então não significa que você desceu as águas, que o Espírito Santo de Deus já desceu sobre você. Você precisa ter essa experiência, e essa experiência também não depende do batismo, não. Essa experiência do Espírito Santo de Deus na sua vida, às vezes já acontece no momento em que você chega aqui na frente e diz assim: a partir de hoje eu quero Jesus na minha vida. A partir daquele momento você já está tendo essa experiência com Jesus, você já é batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando você vem aqui à frente, que você recebe a oração do pastor ou do ministrante, você já sai daqui com a vida totalmente mudada, com a vida que agora você quer viver na presença de Jesus Cristo. Porque essa experiência, irmãos, o próprio Paulo, ele poderia contar para todo mundo, porque Paulo, ele se encontrou com Cristo, e ele, no momento em que ele cai ali, ele já recebe o Espírito Santo. Paulo teve a sua experiência com o Espírito Santo na sua conversão. Mas infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de ensino, eu gostei muito do que aquele pastor falou, porque as pessoas se preocupam muito, pastor, com quantidade. Tem pastor que ele só está feliz no seu coração se ele tiver com a igreja, para ele sair alardeando para todo mundo que ele tem 2.000, 3.000 membros. A minha igreja tem 3.000 membros, eu tenho que fazer culto 2, 3 vezes no dia, porque é gente demais que eu tenho lá. Mas será que estas pessoas, esses 2, 3.000 membros que estão dentro da igreja, eles estão sendo discipulados? Eles estão sendo os discípulos verdadeiros de Cristo, ou eles só estão sendo multidão dentro da igreja? Porque infelizmente é o que nós temos visto. Multidão são aquelas pessoas que acompanhavam Jesus somente para receber os benefícios. E eu achei uma coisa interessante também que ele falou, porque Jesus gastou o maior tempo dele, não foi com a multidão. Jesus gastou o seu maior tempo com seus discípulos. Então, quando um pastor se preocupar na sua igreja e dizer assim, ó, eu quero discipular, sei lá, 12 irmãos, 15 irmãos, 20 irmãos, é porque ele está preocupado em que toda a igreja seja discipulada. Porque se ele discipular 10 irmãos aqui, 12 irmãos, 15 irmãos, 20 irmãos, ele está dizendo assim, eu estou discipulando esses aqui, para que esse discipule o restante da igreja. Daqui a pouco todos serão discípulos verdadeiros de Cristo, e não somente multidão. Porque não é a multidão que vai subir para os céus. Quem vai subir para os céus são os discípulos de Cristo. São os discípulos de Cristo. Esses irão ser arrebatados aos céus, os discípulos de Cristo. E nós temos que fazer discípulo, irmãos. É a nossa obrigação fazer discípulo. Nós que temos essa experiência com o Espírito Santo, nós que temos experiência de vida cristã, nós temos que estudar a palavra para que nós possamos discipular os nossos irmãos. Para que não aconteça isso que estava acontecendo aqui em Éfeso. As pessoas estavam ali, já eram chamadas de discípulos, mas ainda nem sequer tinham tido uma experiência ainda com o Espírito Santo. Aí Paulo vai, no versículo número 3, diz assim, então em quem foste batizado? E eles responderam, no batismo de João. No batismo nas águas. Só que a verdadeira experiência com Cristo aqueles homens não tinham tido ainda. Aí Paulo vai e continua dizendo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Olha o que eu citei para os irmãos, essa passagem. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados no Espírito Santo.
E a Bíblia diz que eles começaram a falar línguas e profetizar. Eles têm uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo naquela hora, em que Paulo está discipulando aqueles homens. E eram somente 12. Que quando a gente vê falando assim, o apóstolo Paulo chegou em algum lugar, pensa que é uma multidão, não, 12. Eram 12 discípulos. E Paulo começa a discipular aqueles discípulos, com certeza, para que através daqueles homens, a palavra de Deus fosse pregada por aquelas redondezas. E essa questão deles falarem línguas, eu estava até ouvindo um historiador, e ele falando sobre isso, que isso causa uma confusão, às vezes, essa questão de falar em línguas, né? Principalmente no meio pentecostal, porque... E olha que eu vim de uma igreja pentecostal, mas eles confundem muito, porque a Bíblia fala lá no livro de Atos, quando o povo teve experiência com o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus chegou ali e desceu sobre a vida daqueles homens, eles começaram a falar línguas e profetizar. E a Bíblia diz que cada um, o que eles falavam, eles entendiam em o seu próprio idioma. Não é o que acontece em nossos dias, que pessoas falam algumas coisas que ninguém sabe nem o que é, não tem ninguém para interpretar, e fica aquela confusão dentro da igreja, e gente derruba a cadeira e quebra banco, e ninguém sabe. Não, isso aqui é uma coisa ordeira que Deus fez com aqueles homens ali, porque ali, irmãos, naquelas regiões habitavam pessoas que falavam em vários idiomas. Então o Espírito Santo de Deus começou a usar aqueles homens em línguas, para que eles falassem na língua daquelas outras pessoas que habitavam ali, para que todos entendessem a palavra do Senhor. Porque que adianta eu ficar falando aqui agora em línguas, e os irmãos não saber o que é? E Paulo diz assim: se não tiver intérprete, fique calado. Paulo ainda chega a dizer, né? O povo estava uma bagunça nas igrejas. Paulo disse: se não houver intérprete, fica calado. Para que vocês ficarem falando em línguas, se não tem ninguém para interpretar? Vai edificar alguém se eu começar a falar em línguas aqui e não dizer para os irmãos o que é que Jesus Cristo quer falar com a sua igreja? Será que vai haver alguma edificação nisso? Não, porque Jesus, ele quer falar claramente com cada um de nós, para que tenhamos experiência com Ele, para que tenhamos experiência com o Espírito Santo de Deus, para que haja arrependimento, para que haja purificação nas nossas vidas, que é para isso que o Espírito Santo de Deus entra nas nossas vidas, para que sejamos purificados dos nossos pecados. Essa é a verdadeira experiência que temos que ter com Cristo. Então aqueles homens, irmãos, a partir daquele momento, daquela experiência que eles tiveram, eles passaram a entender o que era o batismo com o Espírito Santo, e eles foram entender que apesar de ser uma ordenância, o batismo nas águas, mas eles precisavam ter essa experiência real com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz que Paulo, durante 3 meses, Paulo ficou ali nas sinagogas, ensinando a palavra do Senhor, junto com aqueles discípulos, e com certeza mais pessoas frequentavam a sinagoga para ouvir Paulo falar acerca de Cristo. Mas a Bíblia vai nos dizer que dentre aqueles que estavam frequentando a sinagoga, tinha alguns opositores, assim como hoje nos nossos dias existem os opositores da palavra do Senhor, aqueles que não concordam com aquilo que pregamos. Quando nós pregamos a verdadeira doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus, do jeito que ela tem que ser pregada, muitos se levantam. E Paulo se levantou opositores ali na sinagoga contra Paulo, achando que o que Paulo estava pregando não era verdadeiro, que não era o verdadeiro evangelho, que não estava pregando o verdadeiro Cristo, o Cristo que morreu e ressuscitou ao 3º dia, e estava ali
para que aquelas pessoas tivessem uma experiência viva e eficaz com Cristo. Mas Paulo, quando essas pessoas resolvem se levantar contra Paulo, se opor aos ensinamentos de Paulo, a Bíblia vai nos dizer que Paulo deixa aqueles homens de lado, porque o importante, o pastor esteve ali em casa ontem à noite, me orientando a fazer esse estudo. Quando chegam os opositores contra nós, qual é a nossa decisão? O que é que nós devemos fazer? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? Ou iremos pedir a Jesus Cristo para que aquilo se torne uma força em nós, para que possamos dar continuidade à obra de Deus? Foi isso que Paulo fez. Paulo deixa os opositores ali nas sinagogas e vai frequentar uma escola de um homem chamado Tirano, que tinha uma escola ali que poderia ser uma escola particular, né? Uma escola teológica particular, e Paulo vai para aquela escola de Tirano para dar continuidade ao ensino, ou seja, o ensino da palavra de Deus não parou. Paulo estava ali preparando discípulos para enviar para fazer a obra, porque a obra do Senhor, ela não pode parar. A obra do Senhor não vai parar nunca. Se eu desistir, com certeza pessoas serão discipuladas aqui dentro para que a obra do Senhor dê continuidade. Ela não vai parar. A obra do Senhor não para. Se o pastor Daniel chegar aqui amanhã e dizer que ele não quer mais ser pastor dessa igreja, Deus vai enviar alguém para que possa pastorear a sua igreja. O importante é que a obra do Senhor não pode parar, até que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. A sua obra vai continuar. Ninguém pode parar a obra do Senhor. Ninguém para, Senhor. Aí a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 10, que durou isto por espaço de 2 anos, Paulo ensinando ali na escola de Tirano, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia, e ouvindo a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que pelas mãos de Paulo ali, Deus fez grandes maravilhas naquele lugar. Grandes coisas Deus fez pelas mãos de Paulo. Era tão grande o que Deus fazia através da vida de Paulo, que a Bíblia diz que as pessoas traziam até os seus lenços, traziam peças de roupas até Paulo, e as pessoas que estavam acometidas daquelas enfermidades, a enfermidade tinha que cair por terra. Aquelas pessoas que estavam endemoniadas vinham até Paulo, e o espírito imundo tinha que bater em retirada, porque grandes eram as coisas que Deus fazia pelas mãos de Paulo, através do ensinamento da palavra, através da confiança que Paulo tinha em Jesus Cristo. Jesus fazia milagres maravilhosos. E a Bíblia vai dizer aqui, que por conta disso, alguns exorcistas ambulantes, né, que naquela época, nesse contexto aqui que Paulo vive, existiam muitos idólatras, né? Existiam pessoas que viviam, tinham o seu ganha-pão em realizar exorcismo, em realizar mágica, assim como nos nossos dias existe. Naquela época existia essas pessoas, e como eles viam que Paulo estavam fazendo grandes maravilhas, rapaz, esse homem está realizando milagres aqui, e nós temos que fazer alguma coisa para, né? Quem sabe no nome desse Deus que Paulo fala, a gente não vai conseguir também fazer com que esses demônios, que enfermidade vá embora, e aí com isso nós vamos ter lucros. Eles estavam pensando no seu lucro. E aí diz que tinha uns filhos ali de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote, que eles resolveram ver se eles tinham como usar, na língua deles era uma estratégia de Paulo, usando o nome de Deus, para que eles conseguissem realizar aqueles milagres, para eles faturarem dinheiro. Mas só que a Bíblia vai nos dizer aqui que eles se deram mal, né? Porque quando eles chegam
dizendo que eu te esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Aí a Bíblia vai dizer: mas o Espírito lhes responderam: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Aqui está os próprios os espíritos malignos dando testemunho da vida de Paulo. Jesus nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, e vocês quem são? Quem são vocês para dizer que sai, eu te desconjuro, ou sai em nome de Jesus que Paulo prega? Eles se deram foi mal, porque os espíritos imundos partiu para cima deles e quebrou-lhe no pau, arrebentaram, e a Bíblia vai dizer que eles saíram foi desnudos dali, daquela situação, porque o espírito maligno, eles são sujeitos àqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, aqueles que têm experiência com o Espírito Santo, sim, a esses Jesus deu poder para colocar as mãos sobre os enfermos e serem curados. A estes Jesus deu poder para chegar sobre um endemoniado e dizer: saia em nome de Jesus, e o demônio ter que sair. Mas para isso, irmãos, nós temos que ter experiência com o Espírito Santo de Deus, ser revestidos deste poder de Deus, para que possamos enfrentar o adversário. Nós temos que estar revestidos do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, para encerrar, que chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, tanto judeus como gregos que habitavam em Éfeso, veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos encha, que habite em nós, a Bíblia nos diz que nós não devemos de maneira alguma entristecer o Espírito Santo de Deus, porque é através das nossas vidas que Deus faz maravilhas nessa terra, e o nome do Senhor Jesus é glorificado através das nossas vidas, porque através da vida de Paulo, o nome do Senhor era glorificado, e nós fomos criados, nós fomos chamados para a casa do Senhor, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós temos que ter uma vida reta diante de Deus. Se nós não temos, que nós temos falhas, nós temos as nossas falhas do nosso dia a dia, mas vamos procurar viver em retidão, porque essa retidão das nossas vidas é que vai fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Porque tudo que fazemos é para a glória de Deus. Como é maravilhoso, né, irmã Ana? Quando uma pessoa fala assim, sabe por que aquela pessoa é assim? Porque Jesus é na vida dela. Sabe por que aquela pessoa é assim? Porque ela é crente. Sabe por que aquela pessoa fala assim? Porque ela é crente. Sabe por que aquela pessoa compra e paga? Porque ela é crente. Tudo isso, irmãos, é para que o nome do Senhor seja glorificado. É porque há uma mudança nas nossas vidas. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Tudo se faz novo a partir do momento que nós temos uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Amém?